Oi, gente, aqui é a Gisele. No vídeo de hoje eu decidi trazer aqui os 30 melhores livros que eu li nesses meus 30 anos de vida. Sempre vejo as pessoas fazendo uma lista quando estão perto de completar 30 anos, de 30 livros que elas gostariam de ler, mas como eu não fiz isso, agora que eu já trintei, eu resolvi compartilhar com vocês as minhas melhores leituras e a lista não está por ordem de preferência, mas eu fiz um top 6 que vai aparecer lá no final, com os 6 melhores livros, né, que eu considero aí de experiências de leitura minha. Para que o vídeo não fique longo, eu não vou me aprofundar em cada uma das narrativas, tá? Eu vou só falar mais ou menos o porquê que esse livro me marcou tanto, mas não vou falar do enredo em si. Daí tem vários conteúdos já no canal sobre diversos livros, e se tiver algum que te cause uma certa curiosidade, pode comentar que eu te explico um pouco mais sobre como é o livro, ou posso até trazer também um conteúdo específico sobre alguns deles. Para começar, eu quero falar de Caderno Proibido, que foi um livro que eu li esse ano e que, como ele é em forma de diário, ele conseguiu me marcar muito, porque a gente vai acompanhando como se fosse a chave caindo para uma mulher que já é casada e que ela toma consciência da situação que ela está vivendo ali. Então, achei esse livro incrível. Um outro que eu gosto muito, eu tenho nessa edição da Tag, é A Pintora de Henna, que foi escrito pela Alka Joshi. Eu gosto bastante também, por trazer uma cultura diferente, né, algo novo para mim. Eu tô sempre buscando conhecer novas coisas através das leituras de ficção. Não sou uma grande amante da não ficção, mas eu trouxe também livros de não ficção para essa lista. E A Pintora de Henna para mim é um combo, assim, de livro com personagens carismáticos, com uma história envolvente e muito bem escrito. Então é um livro que eu gosto muito, ele se passa na Índia de 1950. Caso você não tenha conhecido ainda, eu recomendo bastante. Um outro que eu li é um dos meus preferidos, eu acho que na verdade é o meu livro preferido desse ano, é O Homem do Outdoor. Eu tenho um vídeo aqui sobre ele, e o que eu mais gosto nesse livro é a forma como ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é complexo. Ele traz diversas causas sociais, trabalhistas, sob a visão de uma criança. Então esse é um livro assim que ele me fez pensar muito, sabe? Eu fiquei muito introspectiva durante a leitura desse livro, e ele foi muito marcante. Eu lembro de vários questionamentos do narrador, de várias situações que são super possíveis de acontecer. Então esse foi um livro que para mim assim, é um dos que eu mais recomendo aqui. Eu tô sempre trazendo ele porque eu realmente gostaria que mais pessoas lessem. Agora, um livro que é super famoso pela internet, só que pelo público jovem, mas que eu li e eu amei, foi A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Aqui é uma releitura de Ilíada, e eu nunca li Ilíada, eu quero ler, inclusive, para logo. E foi um livro que me despertou essa vontade de conhecer a história original, o clássico. Eu amei encontrar o Pátroclo, o Aquiles, todos os questionamentos, a juventude, os problemas, enfim. Foi uma história que ela conseguiu me cativar bastante. Eu amei a escrita da autora. Agora, um livro um pouquinho diferente, mas que eu gostei muito da experiência de leitura, foi Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Eu li esse livro ano passado e eu tava esperando um terror, sabe? Assim, uma coisa bem assustadora, mas o que a gente encontra é um livro muito mais psicológico, sabe? Uma coisa que mexe muito mais com a forma como nós sentimos, como nós compreendemos as protagonistas. E eu amei, são duas jovens em que toda a família é envenenada, morta, e uma delas duas, né, é acusada por ter feito isso. Daí ela tem que viver com esse peso da acusação das pessoas, né, em volta. Elas vivem presas nessa casa porque elas não querem ser hostilizadas na rua. Então é um livro que eu gostei muito não sei, da ambientação, dos questionamentos, dos pensamentos. O final eu acho maravilhoso, é um livro que me surpreendeu bastante. E um outro livro que me surpreendeu, porque eu não estava esperando gostar tanto, foi Emma, da Jane Austen. Eu já li Orgulho e Preconceito, sei que é o queridinho de muitos, mas pra mim esse daqui ganha em disparada. Eu amo a protagonista, eu gosto desse jeito meio fofoqueiro dela. Amo o filme, que é uma adaptação mais recente da Netflix, que muita gente não gostou. Eu sou apaixonada por aquele filme. E tem outros filmes também que são inspirados em Emma, como Garotas Malvadas, né? Meninas Malvadas, na verdade.
E eu gosto bastante, sabe, dessa coisinha da fofoca, dela tentar arranjar os casamentos, e eu gosto do romance, né, o par romântico dela, que no filme eu acho que ainda ficou melhor, porque ele não é tão mais velho do que ela, que no livro ele é bem mais velho do que a Emma, mas eu gosto da dinâmica entre eles. Então o romance desse livro, ele é muito confortável, eu me sinto muito bem, e da Jane Austen, por enquanto, é o que eu mais gosto. E falando em conforto, né? Gente Ansiosa, do Frederick Beckman. Eu acho esse livro muito assim, ou as pessoas amam ou elas odeiam. Esse livro, diversas pessoas são colocadas como reféns, né? Por uma pessoa, né? Um homem que ele tenta assaltar um banco, aí ele não consegue, acaba entrando num apartamento para se esconder e lá tá tendo uma visitação. Então ele faz todo mundo que tá ali de refém. Só que diversos assuntos e conversas vão acontecendo, né, ao longo dessa negociação dele com policiais. Ele não sabe, porque ele nem queria estar ali com aquelas pessoas, ele só queria o dinheiro lá do banco. Então as pessoas começam a perceber que, tipo, nossa, ele não sabe nem o que ele tá fazendo, e os personagens são carismáticos. Esse livro, ele me deixou, sabe, me acolheu muito, assim, foi muito confortável ler, mas ele tem um tom autoajuda. Então, pra quem não curte, por exemplo, eu não curto livros de autoajuda, e eu amei Gente Ansiosa. Eu gosto do desfecho, eu gosto dos personagens, eu gosto da forma como ele é escrito, porque é muito irônico. O narrador, né, ele é completamente irônico, ele tá a todo momento brincando com a gente, com os personagens. Então é um livro dele, né, do autor, que eu amo, mas além desse, eu também amo Um Homem Chamado Ove, e já por outros motivos. Esse livro eu me identifico 100% com a dor do luto do personagem, e tudo que ele tenta fazer por conta desse luto, para mim, é totalmente compreensível. É um livro que ele vai trazer esse personagem que é rabugento, que ele tem diversos preconceitos. Então ele vai ter preconceito com pessoas estrangeiras, com pessoas gordas, e isso deixa o livro mais pesado, porque nem todo mundo, né, vai gostar de ler alguns comentários desse homem, mas o autor, ele faz com que a gente se apegue a ele, apesar de tudo isso. É um livro que eu amo. Eu amei também o filme com o Tom Hanks, que é uma adaptação mais recente. Eu ainda não assisti a adaptação sueca, né, porque o autor, ele é sueco, mas eu gosto muito mesmo dessa história, e esse é um autor que eu quero ler muito mais dele. Fazendo aqui um combo de George Orwell, eu gosto muito de A Revolução dos Bichos, em 1984. Esse, por ser um livro super simples, uma fábula que a gente consegue compreender perfeitamente como os governos totalitários, autoritários surgem. Gosto muito, ele é super fininho e recomendo para quem quer iniciar nos clássicos. E 1984, por trazer discussões super pertinentes, por ser um livro ainda tão atual, mas esse aqui ele demorou para me pegar, sabe? Só foi assim mais do meio pro final que realmente começa a acontecer alguma coisa, mas eu estava super envolvida em toda a leitura, então foi um livro que eu gostei bastante. Um outro livro clássico que eu li e amei foi A Metamorfose, do Franz Kafka, o único livro do autor que eu já li. Fiquei completamente viciada desde a frase inicial. Eu li nessa edição na Antofágica, achei a tradução muito boa, consegui ficar ali perdida nos pensamentos do Gregor. Eu li por conta de um livro do Murakami, um conto em que se chama Gregor Samsa, então eu quis conhecer a história original. Não me arrependi, porque apesar dele ser super denso, ele é um livro rápido até mesmo de ser lido, mas ele exige um tempinho para a gente absorver todos os questionamentos e todas as coisas que tem por trás dessa história, que parece ser super simples, mas não é. Aí agora um livro mais polêmico, O Morro dos Ventos Uivantes, que eu sei que muita gente não gosta, mas foi um dos primeiros clássicos que eu li, né? Eu li nessa edição, tá toda marcadinha, e eu fiquei completamente encantada com o estilo narrativo, né? Com tudo que a Emily Brontë conseguiu e colocar nesses narradores que a gente não sabe se acreditam ou não no que eles estão contando, nessa história que não é de amor, mas as pessoas insistem em dizer que é sim de amor, os personagens que são odiáveis, enfim. Eu amei muito esse livro aqui. Aí o único livro de poesia que vai estar aqui dentro dessa lista é a poesia completa do Alberto Caeiro, escrito pelo Fernando Pessoa. Alberto Caeiro é um pseudônimo, né, do Fernando Pessoa, ele que é um autor que escreveu sobre diversos
diversos pseudônimos, esse é um que eu conheço mais, é o que mais me agrada, é o que me conforta. É um livro que ele não tem rima, ele não tem métrica, que ele vai falar sobre a natureza, sobre como ele enxerga Deus em tudo que, né, que está em nossa volta. Eu gosto muito, eu tenho alguns marcados, que são os que eu sempre volto para reler. Tô sempre com esse livrinho, ele fica aqui, para que sempre que eu esteja precisando, assim, de um carinho, eu pego alguma poesia daqui e leio, mas eu já li ele completo também. Daí, um de não ficção, né, vai começar a aparecer, é O Lugar, da Annie Ernaux. É o único livro também da autora que eu já li. Eu gostei muito porque ela consegue contar a história da família dela e recriar todo o passado, né, desses locais em que ela viveu, seja na França, seja em locais vizinhos. E como lugar ela vai retratar também um local mesmo comercial em que a família conseguiu tirar sustento, como que foi viver durante esse período de guerra, esse pós-guerra. É um livro assim sensacional, quero muito ler outros livros dela, pena que é tão caro, mas li esse e amei. Aí o livro que eu já li da Clarice Lispector, que fez com que eu me apaixonasse pela escrita dela, foi Perto do Coração Selvagem. Esse é o primeiro romance publicado pela Clarice, que na época assim já chocou todo mundo com a capacidade narrativa, né? Com a forma como ela conseguiu transpor sentimentos e pensamentos para dentro dessa personagem. Eu amo que ele é quase um romance de formação, e a gente vai se envolvendo com a Joana e tem essa água que vai e volta. Enfim, é um livro que me pegou por completo e eu sou muito apaixonada por ele. O próximo é um livro que não fui eu que escolhi para ler. Eu lembro que meu namorado me deu de presente, mas eu nunca tinha comentado que eu queria ler esse livro. Ele não estava na minha lista. Ele só viu recomendações, achou que eu poderia gostar e me deu, que foi Cidadã de Segunda Classe, e ele acertou em cheio, porque eu gosto muito da narrativa da Bush Emecheta. Ela é uma autora nigeriana e aqui ela vai trazer um personagem que sai da Nigéria e vai para a Inglaterra buscando uma vida que ela imaginava que poderia ter lá, e ela se depara com diversos obstáculos, dificuldades, preconceitos, enfim. E além disso, tem também todas as problemáticas dela junto com o marido. E esse livro, ele foi escrito depois de No Fundo do Poço. No Fundo do Poço é um título da autora que eu ainda não li, mas que vai tratar da mesma personagem. Só que ela já inicia lá em um ponto em que essa mulher tem diversos problemas com o marido. E os leitores na época ficaram pedindo para conhecer um pouco mais do passado da personagem, daí ela criou o Cidadã de Segunda Classe. Então eu ainda quero ler No Fundo do Poço para entender onde que a Ada conseguiu chegar. Não poderia faltar uma Helena Ferrante. Eu trouxe Dias de Abandono, que é o meu livro preferido da autora. Eu não li muitos livros dela ainda, mas esse aqui com certeza é o que mais me impactou, é o que mais me envolveu. Essa mulher que é abandonada, o primeiro capítulo, assim, o primeiro parágrafo, na verdade, desse livro, eu acho ele sensacional. Ele é impactante, tem os sentimentos conflituosos, eu gosto do enredo, eu gosto dos personagens. Ele é, assim, rapidinho de ser lido, é o que eu recomendo para quem quer iniciar, inclusive, né, na leitura da autora, porque esse livro ele é incrível. Aqui eu tenho agora 2 livros nacionais e contemporâneos, que é o Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que eu amo, gosto muito da forma como ele foi bem ambientado, como traz diversas características de religiões de matriz africana, como ele representa as personagens aqui, a voz narrativa, como o fato da primeira parte, né, o livro é dividido em 3 partes, e a primeira parte a gente não sabe quem está narrando, só ao final da primeira parte que a gente descobre, e eu não gosto de resenhas que contam quem tá narrando. Eu acho que faz parte do enredo você não saber qual das 2 irmãs está te contando essa versão e depois você descobrir. Então gosto bastante de Torturado, assim como gosto muito de O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Tem um outro autor também que eu acabei não trazendo, mas fica aí como extra, que é Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Os 3, eles convivem, eu acho que eles são amigos, são da mesma leva de autores nacionais. Curto bastante o Marrom e Amarelo e gostei muito de O Avesso da Pele por trazer uma narrativa diferente. Tem capítulos em segunda pessoa, tem outros em terceira, eu acho que tem em primeira, enfim, eu sei que tem uma variação, e os capítulos em segunda pessoa me chamaram muita atenção. Ele vai trazer essa questão da violência policial, do racismo. É um livro muito pesado, apesar dele ser fininho. Ele traz, assim, muitos temas, eu gostei muito da escrita. Então é um livro nacional que vale muito a pena ser conhecido. E tenho aqui 2 clássicos nacionais
que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis, que dispensa apresentações, e O Meu Pé de Laranja Lima, um livro super emocionante, super sensível e que me envolveu demais. Gostei muito da forma como ele é narrado, gostei de conhecer o Zezinho, e aqui eu amei ter encontrado Capitu Bentinho, ter finalmente conhecido essa história que é tão famosa, e a adaptação também está disponível até no YouTube. São alguns capítulos de uma minissérie que super bem adaptado, eu não terminei ainda, mas estou assistindo aos poucos e estou achando bem fiel. Então fica também esses 2 livros aqui que estão guardadinhos no meu coração. Daí falando de livros, né, que trazem esse contexto histórico, uma cultura de um outro país, tem A Pérola que Rompeu a Concha, que eu sou simplesmente encantada com a forma como a autora termina os capítulos. Ela vai deixando ganchos que você quer voltar. Gente, não dá para ler só mais um capítulo desse livro, e tem uma alternância. Um é narrado pela personagem que está no presente, a outra pela sua tataravó, lá há muitos anos atrás, no passado. Então, quando encerrava um capítulo, por exemplo, no presente, que começava o da tataravó, eu ficava, não, eu quero continuar naquele. Só que aí eu lembrava que o da tataravó, eu também queria saber o que estava acontecendo. Aí quando terminava, eu disse, meu Deus, mas eu também quero saber o que está acontecendo no outro. Então foi um livro que eu não conseguia parar de ler. Ele é um livro difícil, vai trazer diversas questões do Afeganistão, sobre o Talibã, então eu gostei muito, eu tenho uma resenha muito bacana sobre ele aqui, porque eu trago o contexto histórico que eu acho que contribui muito para a leitura. O último livro, antes da gente entrar no top 6, é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu sou completamente apaixonada pela protagonista. Eu acho que a Charlotte, ela conseguiu criar uma mulher que desde a infância ela vai envolvendo a gente até a vida, né, mais adulta. E é impossível você parar de ler, você não torcer para que essa menina consiga conquistar, né, os sonhos e a profissão e tudo que ela quer. Eu acho a parte romântica desse livro questionável, mas ele não apaga o restante, sabe? Todo o resto que eu gostei muito. E é um livro que ele é extenso, mas vale tanto a pena, porque você vai se apegando, e eu acho que se ele fosse mais curto, talvez a gente não tivesse, sabe, esse apego tão gostoso com a personagem. E agora nós vamos entrar no top 6. Então, em sexto lugar, Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu sou muito viciada na escrita dessa autora. Eu acho que ela é uma das poucas pessoas que conseguiu colocar em um livro o que era a juventude da minha época, porque nós somos da mesma época, né? Ela é uma autora super jovem, deixa eu ver quantos anos ela tem. Ela é de 91, eu sou de 93. Então, mesmo ela vivendo lá em outro país, né, a autora é irlandesa, se eu não me engano, ela conseguiu traduzir os anseios, os medos, os desejos da juventude e colocar aqui nesses 2 personagens, que é a Marianne e o Connell. Eu gosto muito do livro e da série também, que foi adaptado. Eu achei, assim, incrível, sabe, os conflitos, enfim, é um livro para mim quase perfeito. Eu sou completamente apaixonada, real. Em quinto lugar, é um livro de não ficção, é o Amar para Sobreviver. Esse livro é uma das resenhas mais vistas aqui do canal, porque as autoras, elas vão fazer a comparação da Síndrome de Estocolmo, que é uma síndrome que elas explicam inclusive no primeiro capítulo como que surgiu, que foi um assalto a banco, em que os reféns, eles criam uma conexão com os sequestradores e tentam fazer de tudo para agradar e para proteger esses homens. Então, elas fazem a relação disso com a situação da mulher na sociedade, a síndrome de Estocolmo social, que elas vão tratar aqui, que é essa forma com que a mulher tenta sempre buscar agradar os homens em sua volta, de forma geral, buscando sobreviver, buscando estar segura naquelas situações em que a gente sabe que nós não podemos peitar aquele homem que está falando aquilo ali dentro de um ônibus, por exemplo, porque a gente vai apanhar. Né? É uma situação em que a gente sabe que para conviver bem dentro da sociedade é melhor que a gente não fique enfrentando eles. Então elas trazem isso com diversos estudos, com várias situações que validam o que está sendo, né, essa teoria que está sendo levantada. Então é um livro que eu acho muito, muito, muito bom ser lido, principalmente para a gente tomar essa consciência de por que nós agimos como agimos, né? Será que a gente realmente queria fazer aquilo ou nós fomos ensinadas a fazer isso para ter mais segurança? Em quarto lugar, é um livro também de não ficção, que é As Boas Mulheres da China, da Xin Han. A Xin Han, ela é uma jornalista chinesa que ela tinha um programa na rádio, ela recebia cartas das mulheres. Então, quando ela consegue sair da China,
ela passa a publicar várias histórias ela tem diversos livros, inclusive atualmente eu estou lendo um outro livro dela, e esse daqui vai falar da situação das mulheres durante a Revolução Cultural, que foi um período ali de uns 10 anos. Eu tenho uma resenha também aqui bem antiga, acho que eu tô até com essa mesma roupinha, que também é super vista. E o bacana é que ela vai trazer histórias de mulheres de diferentes classes sociais. Só que basicamente, tá, gente, aqui são várias histórias. Basicamente, todas as histórias desse livro falam de abuso sexual. Só que são coisas assim tão... Ai, meu Deus, é horrível. Sabe, tem estupro coletivo, tem um em que a criança era abusada, era levada ao hospital constantemente e os médicos nem questionavam por que aquela criança ia tanto ao hospital daquela forma, com aqueles sintomas. Tem a história de uma mulher também que era super aliada ao partido e ela decide acompanhá-los e servir a eles. Ela acha que saindo de casa, ela é uma mulher de classe média, que lá ela vai fazer a revolução. E, na verdade, ela é apenas entregue para um dos homens que... Os homens, quando eles iam, né, seguir o caminho ali militar, muitas vezes eles abandonavam a família. Então, quando eles chegavam lá, eles precisavam formar uma outra família. E ela foi só entregue a um desses homens, era abusada durante o casamento. Então, assim, é horrível. E são histórias reais. Então, é um livro muito triste, mas que eu acho muito importante realizar a leitura dele. Com toda certeza é um dos livros que mais me marcou aí ao longo desses 30 anos. Em terceiro lugar, fica Por Favor, Cuide da Mamãe. Eu já falei tanto desse livro também. O e-book, vez ou outra, entra em promoção, tá? A edição física não dá mais para ser comprada, a não ser que você compre em sebos online ou pela sua cidade, mas só usado. A editora Intrínseca não imprime mais, infelizmente, porque é um livro maravilhoso de uma mulher que se perde e a família fica tentando encontrá-la. O bom é que os capítulos eles são narrados por pessoas diferentes. E aí a gente entende que ninguém conhecia essa mulher. Ela era a mãe ali da família. Então o marido e os filhos ficam procurando por ela. Tem capítulos narrados em segunda pessoa também, como vocês já perceberam, eu gosto quando tem essa mudança, assim, né? Quando sai um pouco do tradicional. E o capítulo final, ele é narrado pela mulher que estava desaparecida e é um dos capítulos mais sensíveis, assim, que eu já li na minha vida. Em segundo lugar, né, que não choca ninguém, vai aparecer aqui Pachinko, da Min-Jin Lee. Esse livro super extenso, que eu amo, que vai contar a saga de uma família que sai da Coreia do Sul e migra para o Japão durante o período em que o Japão havia anexado a Coreia, né? Então eles estavam lá dominando e reprimindo os coreanos, aí tem a divisão das Coreias e tudo isso ao longo de 4 gerações de uma mesma família. Eu amo a forma como ele é escrito e amo os personagens. Eu adoro também a adaptação, tem 8 episódios, né? E tem a previsão de sair mais 8, porque nesses 8 primeiros ainda não contou a história toda do livro. Eu estou, inclusive, reassistindo porque deu saudade dessa história. É uma das que mais me marcou, porque esse livro é imenso, gente. Eu lembro de diversas passagens. Foi um livro assim que me acompanhou por muito tempo e que eu amei ter realizado essa leitura. Em primeiro lugar, o meu livro preferido da vida. Todo mundo que acompanha aqui o canal no Instagram sabe que esse livro é o que eu mais gosto, essa é a minha autora preferida, que é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Eu gosto muito da forma como ele é narrado, mas eu acho que o que mais me marcou nesse livro foi por eu ter feito uma leitura coletiva. Então eu fiz com a Mel do Literatura, e se ela ia explicando o livro, que tornava mais fácil, porque é um livro que tem uma escrita assim um pouco diferente. Eu gosto dos assuntos que ele traz, mas por ter feito em leitura coletiva e a Mel ia explicando, e eu consegui compreender, fazer questionamentos, e é um clássico considerado difícil, então eu fiquei muito feliz quando eu consegui ler ele todo, quando é um livro que eu tinha muita vontade de voltar para a narrativa. Um personagem que tem aqui, que não é a Clarissa Dalloway, né, o Septimus, ele é um dos meus personagens preferidos, sabe, os transtornos assim, mentais que são abordados a partir desse personagem, eu gosto bastante da forma também como é feita. E eu acho que esse fato de ter sido um clássico que eu consegui ler, entender, debater, também tornou a experiência muito mais agradável, e talvez seja por isso que até hoje ele é o meu preferido.
Pronto, gente, esses foram os 30 livros que eu separei para conversar com vocês nesse vídeo. Eu espero daqui 10 anos poder fazer os 40 livros da minha vida e assim por diante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me contar pelo menos quais são aí um top 5, top 6 de vocês, eu vou ficar muito feliz. Eu gosto muito dessa troca que a gente faz e durante essa semana tem sido bacana vir aqui todos os dias conversar com vocês. Então, muito obrigada por quem assistiu o vídeo até aqui. Se você ainda não for inscrito, já se inscreve no canal. Eu vou deixar outro vídeo aqui, caso tu queira continuar me acompanhando. E eu espero encontrar vocês aqui ao longo da semana e também nos próximos vídeos.